Igor Thiago é a grande sensação da Premier League nessa temporada. O cara é o artilheiro dos jogadores normais. Porque o Haaland é uma aberração, né? Impressionante como o Haaland fede a gol. Então ser o vice-artilheiro até aqui é um baita de um feito, ainda mais sendo jogador do Brentford. Tem muita gente que já pede o centroavante na seleção, que acha que o Ancelotti tem que dar uma chance para ele. E o mais engraçado é que até a temporada passada quase ninguém conhecia esse cara de 24 anos e 1,91 m. E aí você me pergunta, da onde surgiu esse tal de Igor Thiago? E a história dele é muito diferente da maioria dos jogadores que despontam aí no futebol europeu. Começa na infância e na adolescência, quando ao contrário da maior parte dos que conseguem chegar nesse nível, ele não estava em nenhum time. O atacante perdeu o pai aos 13 anos e a mãe dele era gari. Então gari é uma profissão que todo mundo sabe que não paga muito bem. E para ajudar a sustentar a família, o moleque teve que ir trabalhar. Trabalhou como feirante, distribuiu panfletos e chegou a trabalhar como servente de pedreiro. Futebol para ele nessa época era só uma parte da vida ali, era um sonho distante, porque a realidade é que ele precisava se sustentar de alguma forma. Só que aos 16 anos o sonho começou a virar realidade. O Igor conseguiu uma chance num time chamado Verê, do interior do Paraná. E em 2019, a grande chance da carreira. O Cruzeiro apareceu. Só que você deve lembrar que 2019 não é um bom ano para o Cruzeiro. É quando o Cruzeiro começa a entrar naquela que talvez seja a pior fase da história do time. E em meio a esse contexto, o Igor chega em 2019. Em janeiro de 2020, ele já faz a estreia dele no profissional. Para pensar como a vida é muito louca. Em 2017, ele ganha a chance dele no Verê, time muito pequeno. Em 2019, ele tá no Cruzeiro. E em 2020, ele já tá estreando no profissional do Cruzeiro. Só que essa chance no profissional, ela não vem por causa da qualidade dele ou porque o clube tinha preparado o terreno para que ele finalmente estreasse. O negócio era que a Raposa vivia uma crise. E aí todos os garotos ali foram meio que jogados aos leões. E o Igor fica no profissional do Cruzeiro de 2020 a 2022. Ele disputou 64 jogos pela equipe, marcando 10 gols. Não são grandes números para um centroavante, mas talvez sejam números aceitáveis para um jovem em formação e uma equipe em crise. Mas ele acaba sendo um pouco bode expiatório nessa época. E é o jogador que a torcida acaba implicando. Ganha a alcunha de caneludo. As críticas a ele focavam muito na dificuldade no domínio de bola. O estilo brigador era interpretado como falta de talento e não como uma valência tática. E um time que não vencia, a figura do centroavante que briga bastante, mas não resolve, se tornou o alvo das frustrações da torcida que já estava ferida pelo rebaixamento. Mas como eu disse aqui, o Igor foi um cara que teve uma infância difícil, um cara que teve que trabalhar desde muito cedo, um cara que sonhou em jogar futebol. Então ele teve uma resiliência nessa época para não sucumbir às críticas e continuar trabalhando bastante. E em 2022, quando vem a SAF do Ronaldo, o Igor se torna a primeira venda da gestão, indo parar no Ludogorets, da Bulgária, por um valor de aproximadamente 7 milhões de reais à época, o que era uma boa grana para o Cruzeiro que estava precisando. Mas o Ronaldo ainda foi esperto nessa, porque ficou com um percentual do jogador, algo que renderia mais dinheiro ainda um ano depois. Chegando na Bulgária, obviamente, ele não ia encontrar um ambiente muito parecido com o que ele conheceu a vida toda aqui no Brasil. Um lugar muito mais frio, um idioma muito diferente, uma cidade pequena, sozinho num outro país, um futebol muito mais físico. Só que dentro de campo, ao contrário de um Cruzeiro que vivia um momento muito turbulento, o Ludogorets é um time hegemônico na Bulgária, é um time que domina o campeonato há anos. E o futebol físico jogado no país também favorecia ao Igor, que se em 64 jogos pelo Cruzeiro marcou 10 gols, em 55 pelo Ludogorets marcou 21 e ainda deu 11 assistências. Foi campeão búlgaro, venceu a Copa da Bulgária e a Supertaça do país. E obviamente esse desempenho
chamou a atenção de outros times da Europa. Mas calma que ainda não foi a Premier League. Dessa vez, o Igor foi parar na Bélgica, mais precisamente no Clube Bruges, vendido por 11 milhões de euros. E os números dessa vez foram melhores ainda. 55 jogos, 29 gols marcados e mais 6 assistências. Eleito o jogador jovem da Conference League na temporada 23-24. Entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, Igor Thiago marcou simplesmente 18 gols em 12 jogos. O cara tava imparável. Essa sequência absurda chamou a atenção de um time inglês, o Brentford. O Brentford é um time famoso por fazer suas contratações baseadas em dados. Sempre observar os expected goals, pressões bem-sucedidas no terço final e duelos aéreos ganhos. Índices que indicavam um ajuste perfeito do Igor para a Premier League, além, óbvio, do número de gols marcados. Então, ali mesmo em janeiro de 2024, a contratação foi feita, mas o Igor só iria em julho. O valor da transação, 30 milhões de euros. O cara que o Cruzeiro havia vendido por 1 milhão de euros em 2022, 2 anos depois já estava valendo 30 milhões. E ele não chegava no Brentford para ser qualquer um, não era um cara para compor elenco. Ele foi o homem escolhido para substituir Ivan Toney, o artilheiro e ídolo histórico da equipe. Chegava também com uma contratação mais cara da história do clube. E aí, quando todo o cenário estava desenhado para o Igor conseguir subir mais um degrau na carreira, veio a lesão. Em julho de 2024, durante a pré-temporada num amistoso contra o AFC Wimbledon, ele sofreu uma lesão no menisco. Precisou fazer cirurgia, foram meses de reabilitação. Imagina esse cara que chega na principal liga do mundo e antes dele estrear, machucado, vai ter que ficar de fora, tem que passar toda a primeira metade da temporada vendo o time jogar da arquibancada. E quando vem o retorno, ele foi muito tímido. Foram 8 partidas pela Premier League na temporada 24-25, 175 minutos em campo, nenhum gol marcado, e começavam a colocar aquele rótulo de flop nele. Só que a gente já viu aqui na história dele que o Igor é um cara resiliente. Ele é um cara que sabe se sobressair em situações ruins. Não foi a morte do pai dele que o parou, não foi ter que trabalhar na infância, não foram as críticas no Cruzeiro, não foi o frio e estar sozinho na Bulgária, não foi a Liga Belga e não seria uma lesão e um começo ruim no Brentford. A segunda temporada veio, e dessa vez com a preparação adequada e sem lesão. O Igor já começa 25-26 como titular absoluto do time. E aí, meus amigos, a gente não precisou nem de uma temporada inteira para ele quebrar o recorde de mais gols de um brasileiro em uma temporada só na Premier League. Até aqui, no momento em que eu gravo esse vídeo, são 16 gols marcados. É um cara que ajuda demais na pressão do Brentford, que corre muito no ataque. Principal alvo de escanteios e faltas laterais, com 1,91 m. É o homem que recebe os lançamentos longos no jogo direto do Brentford, que ganha duelos físicos com os zagueiros e que tem uma das maiores taxas de conversão de finalizações da liga. Igor Thiago é um baita exemplo de superação e um jogador que talvez ainda não tenha atingido o seu limite e que, quem sabe, talvez a gente não veja na Copa do Mundo desse ano. Se você fosse o Ancelotti, chamaria ele na próxima convocação? Eu daria pelo menos uma chance. E se você tá nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal. Não esquece de deixar o seu like, que você me ajuda muito. Se inscreve e fica aqui meu grande abraço.